Existe uma diferença entre a fé natural e a fé sobrenatural. Existe uma diferença muito grande. E se você decidir hoje, sabe, se abrir para viver algo ilimitado, você se abrir para viver o extraordinário que Deus tem já reservado, então eu creio que você vai viver as maiores experiências da sua história. A fé natural é, por exemplo, quando você tem um trabalho, então você vai trabalhar, né? Você vai trabalhar em algo e você sabe que depois de alguns dias você vai ter o quê? O seu salário. Porque isso já foi um contrato, isso já foi algo que já estava antes estabelecido, isso é natural de acontecer. Então existem aí os seus compromissos, né? E você tem aquela fé natural, que você vai ganhar aquele determinado salário por aqueles dias de trabalho. Sabe, a fé natural é, por exemplo, você saber que quando você pegar o seu carro, você pegar um ônibus, está programado você chegar em algum lugar e naturalmente você vai chegar naquele lugar. Sabe? Agora, a fé sobrenatural, eu vou contar aqui, seja bem-vindo você que está chegando, eu vou contar da forma mais prática para você entender. A fé natural, por exemplo, como eu estou falando dessa área de trabalho, é quando você vê que uma área ali é natural de trabalhar naquela área. E muita gente já tem trabalhado naquilo ali. Mas você coloca em oração diante do Senhor e Deus te dá uma direção específica de fazer uma coisa diferente do que a maioria das pessoas fazem, do que a maioria das pessoas estão fazendo, ou até mesmo se as pessoas já vêm fazendo, mas assim, você sente que tem algo diferente, algo específico para você, sabe? Algo específico. E você faz o quê? Você começa a seguir uma orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo. Então, a maioria das pessoas que não vivem o extraordinário é que eles só estão no natural. E o natural, na verdade, ele tem coisas boas também que podem acontecer. Mas, se você quer realmente viver uma vida que Deus já tem planejado para você, você precisa abrir mão da segurança natural. E aqui não estou falando também para sair tomando decisão de qualquer forma. Ah, não, isso aqui eu vou fazer diferente só por fazer diferente. Não. Precisa ter confirmação de Deus, precisa ter palavra de Deus. Até você chegar lá, já vai fazendo o que está na sua frente para fazer. Né? Vai fazendo o que está na sua frente para fazer, mas a fé natural, o que acontece? Ela é a fé dos sentidos. Ela vai pelo que sente, ela vai pelo que vê. E hoje as pessoas olham até ensinos até na internet mesmo, e eles não querem muito depender de Deus, da direção de Deus, no que eles vão fazer. Você já parou para pensar que Jesus era judeu? Às vezes eu pergunto isso aqui, né? Faz tempo, hoje eu perguntei já 2 vezes para vocês. Agora, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, existem muitos judeus que já aceitaram que Jesus é o Messias, né? Infelizmente alguns não. Eles veem o trabalho de uma forma bem interessante, na verdade. E o trabalho, na verdade, agora, para você que crê em Jesus, o trabalho que você faz, ele também é espiritual e ele deve ter uma direção de Deus, sabe? Por quê? Deus, ele estabeleceu já os seus dias. Deus já tem algo para a sua vida. Então, eu não quero ter sucesso, eu creio que você também não. É possível você ter sucesso em algo que Deus não te chamou, mas eu não quero ter sucesso em algo que Deus não me chamou, sabe? Por exemplo, também o sucesso não é a maneira que o mundo vê. O sucesso, a maneira de Deus, é diferente da maneira do mundo. Sucesso para Deus é você fazer algo que Ele pediu para você fazer. É você fazer algo que Deus te direcionou a fazer. Por muito tempo eu não queria aceitar, não estava querendo aceitar muito, e às vezes a gente passa esse processo de não querer fazer algumas coisas que Deus estava pedindo para eu fazer. Então o que eu estava fazendo? Eu estava tentando entrar no padrão. Então eu entrei na faculdade, isso é muito bom, muitos mesmo, Deus chamou para fazer isso. Eu estudei 3 anos, Deus me deu uma graça tão grande que eu não reprovava. Teve uma matéria só que dentro de 3 anos, que eu tive uma reprova que quase a sala inteira reprovou. E eu lembro até que foi algo interessante. Todo mundo foi fazer uma manifestação em frente à secretaria, porque teve algo lá que a professora não estava aplicando muito bem, e acho que teve 2 pessoas na sala só que foram aprovadas. Então Deus estava, mesmo assim, como eu estava me esforçando ali, né, eu tive esses 3 anos e eu vejo que hoje Deus também usa isso para alguma coisa boa. Mas eu estava estudando ali 3 anos para fazer algo que não tinha a ver com o meu chamado.
Vou dar um exemplo prático para você entender. E vou dar um exemplo aqui extraordinário daqui a pouco. Então eu estava fazendo algo ali, estava 3 anos já numa faculdade, e eu tive algo tão especial que eu queria tanto trabalhar numa área, estou falando de fé natural. E aí o que aconteceu? Como eu estava estudando, eu estava me dedicando, e eu falei, eu quero trabalhar numa empresa que eu tenha um carro para eu dirigir, que tenha um escritório, e que eu também não fique muito preso no escritório. E eu realmente, não é que eu consegui trabalhar num lugar assim, tinha pessoas formadas que chegaram lá disputando uma vaga comigo, mas eu fui o escolhido. Então, eu estava só na fé natural. Por quê? O que Deus estava falando comigo, apesar de Deus já ter me usado várias vezes, de coisas já estarem acontecendo, eu achava que aquilo não era para mim. Achava que aquilo não era para mim. Achava que aquilo era só para outras pessoas, quando na verdade eu estava querendo andar só no natural. Não estava querendo depender de Deus, sabe? E o que é depender de Deus aqui também? Tem gente que fala, estou vivendo pela fé, e está naquela prova. Existe um tempo de prova. Mas se você depender de Deus, vai ter o cuidado de Deus. Você está ouvindo? Por algum tempo às vezes acontece, mas vai ter o cuidado. Agora, o que aconteceu comigo? Eu comecei só nessa fé natural. Então eu comecei a estudar e trabalhar. E se Deus te direcionou para isso, faz faculdade, vai lá, faz a entrevista, ora e vai que Deus vai te abençoar. Mas não era o que Deus tinha para mim. Você está ouvindo? O que você está fazendo hoje? É o que Deus tem para você? Então ore, busca essa confirmação de Deus. Se é o que Deus tem para você, ou se você só está querendo andar na fé natural. E o que acontece? Quando a pessoa está na fé natural, ela sempre quer racionalizar. Ela sempre tira o fator sobrenatural. Ela sempre tira o fator de dependência de Deus. Você está ouvindo isso? Mas para eu trabalhar no meu trabalho, Deus também vai ter que me dar saúde. Ok, mas isso é um lugar ainda muito raso, sabe? Deus quer, quando Deus tem algo sobrenatural com alguém, Ele quer que tenha uma fé sobrenatural. Escute bem, eu tenho um amigo, eu já citei para vocês. Eu tenho alguns testemunhos meus também, mas eu vou contar um dele hoje. No momento certo eu vou contar alguma coisa aqui. Olha lá, já contei alguns para vocês, né? Mas o meu amigo, ele fez vários exames e ele já tinha investido até um alto valor, muito dinheiro ele tinha investido, porque eles queriam ter um bebê. Eles não podiam ter um bebê. E eles estavam, por algum momento, se ele está vendo aí, ele vai ver eu falando, numa fé natural. Então eles estavam ali investindo dinheiro e tentando fazer algum exame, só que ele descobriu que ele e a esposa estavam com problema. Mas chega um dia que tudo muda. Deus usou uma mulher e falou assim, vou te dar um bebê e tal, e começou a confirmar que Deus ia dar um bebê para eles. E ele fez o quê? Ele comprou um carrinho de bebê. Ele comprou um carrinho de bebê quando o médico já garantiu. O médico garantiu, vocês não podem ter bebê. E o problema de vocês é tão grave que nem ela, nem ele, nem você, nem sua esposa podem ter filhos. Essa que era a palavra do médico. Mas quando o médico disse não, o céu, Deus, disse sim. E o que ele fez? Ele acreditou naquela palavra que ele tinha, aquela palavra profética que ele recebeu. E ele pegou um carrinho de bebê e colocou em cima do guarda-roupa, sabe? Então ele investiu um dinheiro ali, colocou em cima do guarda-roupa. Um dia ele estava num culto e um pastor falou assim, nós estamos aqui com um propósito, nós precisamos aqui de um valor para uma missão que Deus nos deu e libera uma oferta especial. Ele verificou tudo que ele tinha na conta dele. Esse é o caso dele. Não estou falando aqui para você, estou falando o caso dele. E ele olhou para a esposa dele é um pouco mais segura, e ele já é um pouco mais assim, né? Mas quando as coisas de Deus, quando o Espírito Santo toca, não tem isso, você precisa ser obediente. Precisa ser obediente. E eles discerniram os dois que Deus estava falando com eles para dar uma oferta de gratidão pelo nosso bebê, pelo bebê dele. E o que aconteceu? Ele liberou essa oferta. Depois de menos de um ano, passando menos de um ano, eu estou lembrando a história de Sara e Abraão, bem parecida. E o que aconteceu? Menos de um ano depois, nasceu o primeiro bebê. E o médico ficou sem entender, porque ele falou que não podia. Passou mais um pouco de tempo, o segundo bebê, durante a situação mundial. Terceiro, agora está vindo já mais uma bebê. Você está vendo o que Deus faz? Então, muitas vezes também eu tenho experimentado na minha vida esse tipo de coisa. Eu fico sabendo de alguma necessidade, e eu falo assim, não, eu estou no propósito de Deus, isso aqui está resolvido. Eu falo,
O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre toda a minha necessidade. Eu tenho mais do que o suficiente. Eu tenho mais do que o suficiente. Você precisa manter sua boa confissão. E a hora que eu menos espero, já está aparecendo de todo lugar. E olha que tinha um tempo que eu não estava aqui na internet. Deus tocava em pessoas. O Deus fazia outros tipos de coisa também. Pessoas que eu nem me conhecia e nem conhecia elas. As pessoas me encontravam naquele aplicativo rosa e o que elas falavam? Eu senti de Deus isso aqui para você. Um outro amigo meu de uma cidade aqui perto, ele falou, Deus falou comigo na situação mundial de enviar aqui algo para você. Então, é uma fé sobrenatural. Eu podia o quê? Eu podia ficar desesperado e eu nunca gostei de pedir nada para ninguém, sabe? E depois tem um jeito disso que é errado, mas tem um jeito disso que é certo, o quê? Quando você entende que depende de Deus. Porque se você ficar pedindo para as pessoas, primeiro, Deus está querendo te levar para a dependência dele e você não está aceitando. Segundo, você pode ficar na mão das pessoas. Aí deu ruim. Aí você fica na mão das pessoas, você não pode mais ser quem você é em Deus, você não pode mais falar o que Deus está falando, por quê? Não é que não pode, é que vai ter um desafio ali. Então o que acontece? Você tem que deixar Deus tocar no coração das pessoas. E às vezes também Deus vai fazer de outras formas sem pessoas. Às vezes Deus faz usando pessoas, às vezes Deus faz direto com você. Deus tem várias formas de prover. Agora, uma pessoa que está na fé natural, por exemplo, por que eu tenho falado aqui algumas vezes sobre Jesus ser o Senhor do seu dinheiro? Deus vem me apontando em sonhos e na palavra sobre a importância disso daí. Por quê? Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Né? Na minha parte natural, eu também procuro entender. Às vezes a pessoa está passando uma situação difícil, né? Mas sabe, isso também... se tem alguma coisa aí entrando para você, algum recurso, você precisa reconhecer Deus de uma forma prática, devolvendo os seus 10%. Ou sendo generoso, devolver os seus 10% e sendo generoso com alguém que Deus coloca no seu coração. Por exemplo, a igreja que você faz parte, ela normalmente, a maioria das igrejas, o normal não é ter gente corrupta não, o normal é ter gente que administra bem, segundo a necessidade da igreja, segundo a necessidade das pessoas. Gente, a igreja ajuda muita gente e de diversas formas, viu? Agora, você também não deve dar e ficar exigindo coisas, se esse não é o seu papel na igreja. Mas você deve fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte. Aí tem que ter um posicionamento correto também do seu pastor, ele vai saber direcionar sobre isso daí. Se Deus colocou ele para pastorear, ele sabe lidar com essas coisas, não é verdade? Quando Deus levanta, Deus capacita. Agora, alguém que tem fé natural não consegue reconhecer Deus nas finanças. Eu reconheço. Não reconhece não. Por quê? Se você falar para um judeu que sabe de uma coisa, mas não pratica, é como se você não soubesse, como se eu não soubesse. Agora, tem pessoas também que hoje eles procuram ver na Bíblia só o que eles querem, não o que a Bíblia realmente diz, sabe? Então hoje tem gente falando o que quer, mas tem que ver o que a Bíblia diz. Essa questão do dízimo e oferta para mim é tão claro. Dízimo, por exemplo, eu tenho umas mensagens bem fortes aqui sobre generosidade, mas não é o tempo. Uma hora nós vamos falar. Eu já citei alguma coisa meses atrás, mas Deus vai permitir uma hora certa aqui de a gente falar um pouco mais profundo sobre isso. Agora eu vou falar aqui uma coisa importante. Isso para mim é tão claro, mas eu vou falar que às vezes é básico, nós precisamos. Dízimo não é coisa do tempo da lei. Dízimo foi dado antes. Eu já falo isso, talvez, quer dizer, eu já tenho esse entendimento há 10 anos, mas nunca falava. Porque eu não achava que era o momento de eu falar e nem minha responsabilidade de falar. E eu vou falar para você, na minha parte natural, eu não gosto de falar desse tema, sabe? Não gosto de falar. Mas o dízimo foi dado antes das alianças, sabe? E o dízimo ajuda muita gente. Você acaba participando de bênção, de provisão na vida de muita gente. Acontece muita coisa. Eu vou falar uma coisa para você. A igreja também tem um papel social importante. Eu vejo
eu vejo também muitas coisas na minha própria igreja local. Falando da minha igreja local, em primeiro lugar, eu vejo muita coisa acontecendo, sabe? Muita coisa boa, né, acontecendo. E Deus dando sabedoria também para direcionar do jeito certo, né? Então é muito importante você devolver aquilo que é de Deus para quê? Para reconhecer na prática. Eu amo a Deus. Amar a Deus também tem que ser de uma forma prática, obedecendo a sua palavra. E o dízimo também entra na obediência, sabe? Então isso é muito importante. Talvez seja isso que está faltando para você ter um maior crescimento espiritual. Porque isso está ligado. Porque você não pode ter Jesus como Senhor, mas ao mesmo tempo não tem algumas coisas que eu não vou tomar decisão segundo a palavra, não porque eu não quero. Ou porque eu não entendo assim. Não entende por quê? Porque não quer entender. Porque está com um apego ao dinheiro. A Bíblia fala que a avareza é igual idolatria. E a única forma de curar a avareza é devolvendo o que é de Deus para reconhecer Deus de uma forma prática e sendo generoso com quem Deus colocar no seu coração, sabe? Com quem Deus colocar no seu coração. Por exemplo, gente, no meu caso aqui, deixa eu falar aqui, se Deus não falar com você, não envia nenhuma oferta aqui, por favor, sabe? Se Deus não tocar mesmo no seu coração, ou se você realmente quiser na medida da fé ofertar, nós vamos receber. Mas eu não estou falando isso aqui para você enviar oferta aqui não, tá? Só estou falando por quê? Porque Deus tem me comissionado a abrir os olhos de muita gente. Por exemplo, na igreja que você faz parte, você tem sido alimentado espiritualmente, você faz parte do corpo de Cristo, você já faz parte de lá. E sabe? E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo mesmo fala que é totalmente normal. Não sei se é o apóstolo Paulo ou se é no livro de Hebreus. Creio que é o apóstolo Paulo falando. Ele fala que aqueles que te ensinam coisas espirituais, é justo que você traga também a provisão natural. Você já deve conhecer isso. Eu não quero ler isso agora porque não é o objetivo principal aqui do nosso encontro de hoje, dessa oração. Mas o que Deus estava falando comigo sobre fé natural e fé sobrenatural. Se você ficar só na fé natural, a fé dos sentidos, você corre o risco de sair da terra e não viver completamente o que Deus tem com você. Agora eu quero dar exemplo aqui prático dentro da palavra. Se você for ver aqui, olha aqui que Deus fala com o profeta Elias, sabe? Às vezes Deus fala coisas e que para você obedecer, sabe? Para nossa mente natural não faz sentido. Olha o que ele fala: levanta-se, levanta-se e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Tá? E depois, então, ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva apanhando lenha. Olha o tipo de mulher. Olha a condição da mulher que Deus dá direção para o profeta ir até ela, que ia sustentar ele. Olha o tipo de viúva que ia sustentar. Olha lá, ali uma mulher viúva apanhando lenha, se pela fé natural não vai. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Tá. Aqui tem uma aplicação também que é falando de um profeta que na sua casa ele não tem honra. Aqui tem uma aplicação falando de um povo que não aceita Jesus, né? Porque ele é daquele lugar, então um profeta que não tem honra na sua casa, sabe? Mas agora vamos analisar o texto da maneira mais simples, sabe? Que o Espírito Santo vai te revelar. Olha só: traga-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, então essa mulher viúva, ela vai buscar água para ele, e o profeta também chama e fala assim: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Você está ouvindo? E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Tá vendo? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre
a terra. Você está ouvindo isso? E Deus dá uma direção para o profeta. Deus fala com ele. Depois de muitos dias o ribeiro secou e não havia chovido sobre a terra. E Deus fala, vai então para Sarepta, porque eu vou ordenar uma viúva que te sustente. Só que essa viúva, olha o que ela está falando, ela tinha só um pouquinho só de farinha. E ela ia fazer um pouco de pão. Ela ia fazer ali algo para ela comer com o filho dela. E depois ela ia comer. E a mentalidade dela ela ia comer e ia morrer. Sabe? Aí o que o profeta Elias fala? Primeira coisa que me chama a atenção aqui. Deus, ele dá uma ordem para o profeta ir para ser sustentado por uma viúva que não tinha nenhuma condição, aparentemente, né? Ela fala, não tenho nada a não ser, né? E às vezes a gente fala isso. Deus nos chama para fazer alguma coisa, a gente fala, eu não tenho nada a não ser. Quer dizer, você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa para usar a sua fé sobrenatural. Talvez o que você tenha hoje é o seu tempo, são os seus dons. Mas também Deus quer que você dê também algum recurso financeiro. Deus quer que você dê alguma coisa que é de valor para você. Com essa desculpa de tempo e dons, tem gente que não quer mais se comprometer com o dinheiro. Quando na verdade isso está revelando que Jesus ainda não é o Senhor da sua vida de verdade. Você está ouvindo isso? E se ele não for o primeiro, ele não aceita ser segundo, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E, sabe, quem planta fé, colhe milagres. Aí Elias, ele vai e ele diz à viúva, vai e faz assim como você falou, ó, mas faça primeiro para mim. Sabe, acho que eu não teria coragem, talvez desse tipo de coisa aqui. Deus tem me dado coragem, mas esse tipo de coisa talvez eu não teria coragem de falar. Talvez seja a raiz de alguma outra coisa, que o Senhor nos ajude, mas se tem uma viúva com um filho, ela vai comer ali, ó, faz conforme a tua palavra, faz para mim um bolo pequeno. Eu não ia pedir talvez um bolo pequeno, sendo que sabia que era a única coisa que aquela viúva tinha, para ela e o filho dela, não é verdade? Mas Elias fala, faz esse bolo pequeno primeiro para mim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra, sabe? E exatamente o que Elias disse aconteceu. Deus não permitiu que a farinha da panela acabasse, nem o azeite da botija faltasse, até o dia que o Senhor deu chuva sobre a terra. Você está ouvindo isso? E o que acontece? Quando você obedece a Deus em favor de alguém, Deus levanta alguém para obedecer em seu favor. Elias obedeceu, sabe? Ele não estava percebendo, mas Elias obedeceu em favor de quem? De uma mulher viúva, sabe? Elias, na verdade, obedeceu a Deus, né? Quando você obedece a Deus, Deus levanta pessoas para obedecer em seu favor. Essa é a palavra. Quando você obedece a Deus, uma época que eu estava meditando sobre isso, Deus estava falando comigo. Quando você obedece a Deus, Deus levanta pessoas para obedecer em seu favor. Você está ouvindo isso? Então Elias aqui, ele obedece a Deus. Ele vai em direção daquela mulher, daquela viúva. E na mente natural não faria sentido, né? Mas Elias obedece a Deus. E quando você obedece a Deus, Deus levanta pessoas para obedecer em seu favor. Você está ouvindo isso? E assim foi. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ó, ela não tinha nada. Ela tinha só um pouco. Ela falou assim, ó. Assim, porém, vive o Senhor teu Deus, ela tinha dito, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, sabe? E vê aqui que eu apanhei alguns cavacos, alguns gravetos, para prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, sabe? Mas segundo a palavra de Elias, ela obedeceu, e sabe o que aconteceu? A panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite
não faltou conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quando você obedece a Deus, escute bem, quando você obedece a Deus, o Espírito Santo está aplicando aí para você. O Espírito Santo vai aplicar para você. Quando você obedece a Deus, Deus levanta pessoas para obedecerem em seu favor. Quando você obedece a Deus, Deus faz coisas acontecer, mais além até do que pessoas. Deus faz coisas acontecerem para te favorecer, para te abençoar. Você está ouvindo isso? Então obedeça também nas áreas que principalmente que você não quer. Porque Deus, Ele não tem só provisão financeira ou coisas assim. Ele tem provisão em todas as áreas da sua vida. E Ele está bem disposto em fazer, sabe? Então é o tempo de você não viver a fé só natural, mas a fé sobrenatural. Você está ouvindo isso? Nós vamos orar, vai ser especial. Antes eu quero ler aqui mais uma escritura, que diz assim: então perguntaram-lhe, onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres, por isso Sara riu. Gênesis 18, eu estou lendo a partir do 9 até o 14. Aí Sara riu por quê? Porque duvidou. E por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também eu e meu senhor terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Sabe? Aqui está falando daquela história poderosa que eu preguei para vocês uns meses atrás aqui. Na verdade, eu amo essa história. Para te dar um pouco de contexto aqui, esses 3 homens, para mim, um deles é a manifestação ali de Deus. E esses 3 homens aparecem a Abraão e o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais e Abraão fala, prepara aqui uma comida aqui para eles. E depois, eles já tinham uma promessa que já há muito tempo eles estavam aguardando. E você imagina Sara nesse momento com 89 anos de idade. A Bíblia fala que Sara já tinha 90 anos de idade quando teve Isaac. Na verdade, cerca de 90 anos de idade. Na verdade, 90 anos de idade. E o que acontece? Agora, com 89 anos de idade, Deus vem falando, você vai ter um filho. Sabe? Então, você acha que isso é normal? Ou você acha que isso é algo sobrenatural? Você está ouvindo? A questão aqui não é informação logos. A questão logos é só a informação da palavra escrita. Rema é a palavra revelada e aplicada para você que está ouvindo. O que Deus está falando com você? Para Deus não existe impossível, sabe? Então, se Deus tem te falado alguma coisa que para você é impossível, não vai pelos seus sentidos, não vai pelo que você sente, não vai pelo racional, mas obedece a Deus, sabe? Deus está te ajudando, Deus está te fortalecendo, Deus está abrindo a sua visão espiritual para você obedecer até em áreas que você não quer, porque Ele quer te abençoar em tudo, Ele quer ser o seu Senhor em tudo, mas Ele está querendo que você obedeça até quando não faz sentido. Por quê? Porque Ele vai te abençoar, porque Ele vai agir. Você não está aqui só para viver por uma fé natural, não, sabe? Você não precisa ficar em um emprego chato que você não gosta. Eu sei que existe desafio, gente. Tem vezes que você não quer, mesmo alguma coisa que você gosta, tem vezes que você tem que ir pela disciplina. Mas se quer aquela coisa forçada, isso não é de Deus também não, sabe? O que Deus quer? Deus quer que você ande guiado por Ele. Deus te põe no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa que Ele tem para você, sabe? E tem gente também que entra em situações que acontecem situações do mal aí, que o inimigo aproveita para quê? Para colocar desânimo em você de coisas que você gostava de fazer para você não gostar mais. Tem isso também, né? Se existe alguém aqui assim, todo mal agora é quebrado em nome de Jesus, sabe? Se existe algum mal aí para trazer desânimo, para trazer aí desânimo em coisas que você gostava de fazer, agora não está gostando mais, Deus te dá livramento agora. Deus está trabalhando aonde precisa trabalhar, todo mal está destruído em nome de Jesus. E você vai fazer aí o que Deus colocou no seu coração para fazer, essa profissão, esse trabalho que Deus tem te chamado. Então
precisa discernir a situação, mas Deus está quebrando todo o mal aí. E você, você vai parar de andar só na fé natural, você vai andar na fé sobrenatural. Olha outra situação aqui, nós vamos orar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, a sua vara, e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você já ouviu falar da abertura do Mar Vermelho? Eu creio que sim. E o que acontece? O Senhor diz a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Pede para o povo marchar, sabe? Vai marchando. E o que acontece? Levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. E assim aconteceu, você sabe, na verdade? Muitas vezes, o que você precisa para viver o extraordinário, Deus já tem falado com você há algum tempo. Muitas vezes o que você precisa para viver o extraordinário já está na sua mão, e muitas vezes você não está enxergando. Muitas vezes eu não estou enxergando. E o que acontece? Está chegando um tempo agora, esse tempo chega hoje, que Deus está abrindo a sua visão para você enxergar aquilo que Ele já tem colocado na sua frente, que Ele tem colocado nas suas mãos para fazer. Deus está abençoando o trabalho das suas mãos, Deus está dando a direção certa, porque com atitude simples, com uma vara, um bordão, Deus pode fazer um mar se abrir, quando você obedece. Com uma palavra, sabe? Com uma palavra, um bebê pode nascer. Você está ouvindo isso? Através de uma palavra de Deus, você crê na palavra de Deus. A Bíblia fala que quanto mais a promessa demorava, aqui eu estou parafraseando, mais Abraão dava glórias a Deus. Ele era fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Você está ouvindo isso? A Bíblia também fala, e nós vimos aqui hoje, de que Elias, ele foi até um lugar onde uma viúva que tinha grande necessidade, ela só tinha um pouquinho de farinha, e ela deixou o quê? Ela obedeceu. Ela obedeceu ao que o profeta estava falando e teve grande provisão para ela e para o seu filho. Você está ouvindo isso? E na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo, nós sempre vamos ver Deus, um Deus que provê, um Deus que cuida, não só provê dinheiro. Muitas vezes as pessoas têm uma mentalidade de escassez muito grande e que já vai sendo vencida em nome de Jesus. E quando você fala de provisão, as pessoas sempre já pensam no dinheiro. E nós temos já, só que eu contei nesses últimos tempos, já são mais de 11 testemunhos, 11 para 12 testemunhos de milagres financeiros. Até dinheiro que apareceu na conta assim do nada. Pois é. E tem as provas disso também. Agora, Deus não provê só financeiramente, sabe? Ele provê espiritualmente, por exemplo, você tem a justiça de Deus, você recebeu sua justificação dos seus pecados pela fé, você tem provisão que pode ser emocional, provisão que pode ser física, nem tudo se resolve com dinheiro, sabe? Mas eu sinto por esses dias Deus ter me dado palavras de que nós precisamos também obedecer com o nosso dinheiro, sabe? Porque Mamon não é nosso Deus, Mamon é o Deus do dinheiro, que quer fazer você sempre tomar as decisões. Por quê? Por causa do dinheiro, quando na verdade Deus quer que você tome as decisões direcionadas por Ele. Você está ouvindo isso? Direcionado por Ele, e no final vai dar bom. Mas parece que às vezes uma coisa que Deus te fala, parece que você está tomando um prejuízo se você não tiver por fé, quando na verdade não, é uma direção de Deus para você depender dele em tudo, sabe? Depender dele em tudo. Então estou aqui para te falar a verdade em amor, para te abençoar. Você está ouvindo isso? Experimenta obedecer nas finanças, sabe? E persevere em obedecer nas finanças, aonde Deus te colocou, aonde Deus te direcionou, que você vai ver aí. Você vai ver os frutos disso. Você está ouvindo? Eu tenho um amigo que ele fala assim: Deus é um bom pagador e não deve nada para ninguém. Deus é um bom... algo assim que ele fala. Deus é um bom pagador e não deve nada para ninguém, né? Eu sei que é uma expressão que ele usa. Existem os princípios, sim, mas o maior princípio é a voz de Deus. Tem pessoas que estão seguindo tantos princípios que nem se importam mais com a voz específica de Deus para eles. Isso é um perigo. Os princípios judaicos para a prosperidade, princípios bíblicos para a prosperidade. Ok, eu já estudei os princípios bastante até,
Mas uma vez Deus falou comigo sobre isso. As pessoas só querem o quê? Muita gente, você não. Você que está aqui não, mas muita gente aí, eles só querem os princípios para quê? Para se dar bem, querem os princípios de Deus, mas não quer Jesus. Eles querem os princípios de Jesus e querem os princípios de Deus, mas não quer Deus. Aí, ó, e o pior, alguns deles ainda até confessam Jesus como Senhor e Salvador, mas não tem Ele como Senhor da sua vida de verdade. Por quê? Porque se só tem Jesus como Senhor, como isso vem acompanhado de uma prática, sabe? E hoje o que o inimigo tem batalhado? Para não deixar que Deus seja o Senhor das finanças. Por quê? Porque nos últimos dias você vai precisar depender de Deus em tudo. E é o momento de você reconhecer Ele agora. De você aprender a depender cada vez mais de Deus agora. E reconhecer que tudo que Deus tem te dado, tudo que você tem, é Deus que tem te dado. Você está ouvindo isso? E o pior, tem pessoas também que são pessoas de Deus, mas estão pegando os princípios só de pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador, estão pegando só as técnicas aí, né? Estão pegando só as técnicas, que tem muita coisa boa, mas estão pegando só as técnicas e não consideram a vontade de Deus, sabe? Mas o que Deus está te chamando aqui? Para você não viver só pelo natural, mas viver pelo sobrenatural. Deus vai te dar direções, Deus vai te dar novos caminhos, Deus vai te dar aí, ó, o caminho do milagre. Ó, o Espírito Santo está fazendo você lembrar agora. O Espírito Santo está fazendo você lembrar de um milagre. O Espírito Santo está fazendo você lembrar de algo que Ele tem prometido na sua vida. E Ele quer que você dependa dEle, porque Ele vai fazer. Porque Ele vai prover. Gente, nós temos vivido cada milagre. Nós temos visto também os testemunhos de muitos de vocês aqui. Deus tem feito coisa especial. Deus tem feito coisa grande aqui. Então, experimenta obedecer a Deus também, sabe? Na área financeira, também no seu trabalho. Assim como você tem procurado obedecer e com a ajuda de Deus tem obedecido a palavra. Você está ouvindo isso? Porque também ninguém pode obedecer a Deus se não for pela ajuda de Deus. Agora ele fala, esforça-te que eu te ajudo. Agora, a glória de Deus a partir de hoje está vindo. O poder de Deus a partir de hoje está vindo. Se for o entendimento que está faltando, Ele vai trazer o entendimento. Se for a coragem para obedecer, Ele está te dando a coragem agora. Se for o que quer que seja que você precise para obedecer, se for entendimento, se for coragem, se for força, Ele te dá hoje, porque Ele quer te abençoar em tudo. Você está ouvindo? Eu vi alguém aqui agora com um problema na garganta, sabe? Problema na garganta. Ó, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus, mas você que está aqui, ó, o Espírito Santo tem aberto o seu entendimento. Eu vi alguém com questão aqui na garganta. E eu vi alguém aqui também que por muito tempo você teve uma questão de cigarro, né? E Deus está tocando você aí para resolver uma situação que você tem orado sobre isso. Você tem orado sobre isso aí e Deus está tocando. Deus está trazendo aí um livramento. Você entende? Deus está trazendo um livramento. E Deus está te tocando e respondendo uma oração nesse sentido aí, sabe? E essa região da sua garganta está sendo tocada, ó. Está sendo tocada agora. Gente, Deus tem feito tanto milagre aqui. Eu estou sentindo Deus tocando alguém. Você vai sentir agora a mão de Deus tocando aí essa região do seu pescoço. Recebe. Recebe. Fala comigo, eu tenho a saúde divina. Fala assim, Deus tem me ajudado. Fala, eu ando em santidade. Fala assim, eu sou abençoado. Fala, eu sou próspero. Eu sou protegido. Fala assim, eu estou na terra para fazer a vontade de Deus. Fala, Jesus Cristo é o meu Senhor. Fala assim, eu sou generoso. Fala, eu não me apego às coisas, mas me apego ao Senhor. Fala assim, o nome de Jesus é glorificado através da minha vida. Fala, eu tenho a saúde divina. Fala assim, eu ando em obediência. Fala assim, sou um servo do Senhor. Fala assim, Deus tem me ajudado a cada dia a viver de uma maneira que agrada a Ele. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Hoje Deus está inaugurando um tempo de fé sobrenatural. Sabe? Aquilo que para você é impossível, para Deus é possível. Ele vai te abençoar muito ainda aqui em vida. Você está ouvindo? E na era futura, Ele vai te dar a vida eterna. Mas Ele está falando, ó, Abraão só recebeu a promessa depois que obedeceu e estava disposto a entregar Isaac, né, como sacrifício no altar.
Você está disposto a entregar tudo de verdade por causa de Jesus, por causa do chamado de Jesus na sua vida? Sabe? E quando ele vê que você está disposto a tudo, ele vai falar, na verdade não é que eu queria tudo, eu queria ver onde está seu coração. Você está ouvindo isso? E aí você continua em obediência. Você está ouvindo? Continue em obediência. Continue em obediência, porque obediência tem recompensa aqui nessa terra e na eternidade. Lê lá Marcos 10, 29 e 30, que eu já citei demais esse versículo aqui. Você pode ir lá, então vai ser bom você examinar as Escrituras. Pai, no nome de Jesus, obrigado pelas curas, pelos milagres agora. Pai, obrigado porque cada um aqui tem sido despertado para andar em obediência. O Senhor quer liberar milagres aqui de todo tipo. E tem pessoas que precisam reconhecer e andar na obediência do Senhor. Eu peço que o Senhor venha agora quebrar todo bloqueio, todo impedimento, tudo aquilo que bloqueia para não entender corretamente a sua palavra, as coisas espirituais, já está destruído. Obrigado porque o teu Espírito tem aberto o entendimento espiritual de cada um que está aqui. Pai, eu oro agora por um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, um tempo de graça, um tempo de favor sobre a vida de cada um que está aqui. Eu peço que o Senhor venha abrir portas, peço que o Senhor venha fazer coisas impossíveis sobre a vida de cada um que está aqui agora. Glorifique o seu nome sobre essas vidas, Pai. Não deixe eles apegados às coisas, mas que eles estejam sempre apegados no Senhor. E é o Senhor que é o Deus que provê. O Senhor é o nosso socorro. Mais do que ter um socorro, o Senhor é. Então nos ajuda a depender do Senhor em tudo, desfrutar de tudo, mas não se apegar a nada. Também nos dá sabedoria financeira, sabedoria para viver a nossa vida, sabedoria na alimentação, sabedoria em tudo. É isso que nós te pedimos, sabedoria sobretudo para ganhar almas. Ajuda cada um aqui, Pai, ser um agente de transformação, ser um discípulo do Senhor por onde eles passarem. Dá sabedoria para eles ensinar o que eles têm ouvido aqui. Pai, ajuda que cada um aqui tenha o Senhor realmente como primeiro, como dono, como Senhor da vida deles, como Senhor da nossa vida. Nós reafirmamos aqui que o Senhor é o nosso Deus, nosso único, suficiente Salvador. E eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos vencer todo tipo de batalha que nós enfrentamos aqui nesse mundo, porque o Senhor já tem nos dado tudo que nós precisamos. Deus está entrando aí dentro da sua casa, olha aí. Ó, tem um vento do Espírito, eu já falei isso na madrugada de ontem, mas vou falar hoje de novo. Tem um vento do Espírito circulando assim, ó. Eu estou sentindo graça. Tem um vento do Espírito circulando nesse ambiente, ó. Tem gente aqui que está sentindo o vento. Ó, tem o vento do Espírito assim, ó. Ó, ele está fazendo assim, ó. Ele está circulando o vento aí nesse ambiente. Se existe algum mal, ó, esse vento, ó, está tirando todo o mal para bem longe da sua casa, da sua vida. E esse vento está vindo para trazer a paz. Esse vento está vindo para trazer a bênção, para te ajudar a andar em obediência, para andar a fazer aquilo que Deus quer. Você está ouvindo? Esse vento está vindo para pôr tudo no lugar, tudo que estava fora aí na sua vida, tudo que estava fora do lugar. Deus coloca no lugar agora. Olha aí, Deus está me dando um versículo aqui para você. Deus está dando um versículo aqui para você. Olha aqui, ó. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ó, tá dentro da palavra, ó. Deus te escolheu e para que você ordene seus filhos e a sua casa depois dele. Quer dizer, você vai ter uma grande influência na sua geração, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Quer dizer, praticar a justiça, praticar o que é certo diante dos olhos do Senhor, para que o Senhor faça vir a Abraão o que prometeu. Deus já tem promessa na sua vida e Deus está falando, é o tempo de obedecer. Porque quando você obedece, é aberto um portal celestial no céu. E esse portal, essa janela, só para você entender, essa janela espiritual, ela é aberta para quê? Para que uma bênção seja liberada. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? É isso, gente. Gente, esse é o nosso livro para você adquirir, prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp, 199-9588-3146. Só se Deus, eu sempre enfatizo isso aqui, se Deus está te comissionando, te falando com você, você pode, aqui na descrição ter as formas de ofertar. E outra situação, se você também tem fé para enviar uma semente, também pode ofertar. Mas eu gosto de falar, se Deus está tocando no seu coração, você pode fazer parte dessa missão, sabe? Você pode fazer parte dessa
missão e vai ser bem recebido. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, se seu livro não chegou, nos envia uma mensagem. O pessoal que comprou na semana do feriado, a gente recebeu algumas mensagens que alguns não tinham chegado. Então a gente está olhando no rastreio para ver o que aconteceu. Mas a gente vai estar resolvido isso já, tá bom? Então Deus está te chamando para quê? Para fé sobrenatural. É quando Deus te fala, Deus confirma, ou quando Deus te dá uma palavra assim, que você vê que é uma palavra de fé que vai te confrontar e você toma uma decisão. Por exemplo, esses dias Deus falou comigo, prepara o culto de ação de graças. Eu falei, então prepare isso na prática. Como que você vai fazer? Compra pelo menos uma toalha de mesa, compra algo que representa o culto de ação de graças e já deixa ali separado. Fala assim, esse aqui nós só vamos usar no culto de ação de graças. Você está ouvindo isso? Você pode comprar o que hoje? Você pode comprar uma toalha de mesa de R$30, não sei, R$50. Compra a toalha de mesa e deixa separada. Fala assim, esse aqui é o dia, que eu vou agradecer a vitória, a bênção que Deus vai liberar na minha vida, sabe? Entra tu no querer de Deus, anda sempre em obediência, porque a obediência é bênção de Deus para a nossa vida. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer Deus é bom? Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Põe para despertar no celular, ativa as notificações, que vai ser especial, vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Já falei do livro. Olha aí. Já falei, tá? Vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Vou deixar uma lição de casa aqui para alguém. João capítulo 10 e Jeremias capítulo 29. Lê o capítulo inteiro para dar um contexto. Vai uma palavra aí para alguém, tá? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até lá.